Olá, estamos aqui a postos para iniciar mais uma aula e dessa vez nós vamos ministrar uma aula sobre a independência dos Estados Unidos da América. Assim como todas as outras revoluções do século XVIII, a independência dos Estados Unidos foi uma revolução chamada de burguesa. Na verdade, foi a independência dos Estados Unidos, ela é considerada uma revolução burguesa porque suas bases ideológicas são as bases ideológicas, as mesmas bases ideológicas da Revolução Francesa, ou seja, o Iluminismo. E assim como todas as bases ideológicas, o Iluminismo possuía inúmeros filósofos que arquitetaram essa filosofia, dentre os quais, que vai motivar a independência dos Estados Unidos, nós vamos ter John Locke e o senhor Thomas Paine. O território norte-americano começou a receber imigrantes no século XVII, ainda no século XVII. Por volta do mês de novembro, início de dezembro do século XVII. Os primeiros imigrantes americanos, ou melhor, ingleses que migraram para os Estados Unidos, saíram no dia 6 de setembro de 1620. Eles saíram fugidos da Inglaterra devido às questões religiosas que se propagavam na Europa, iniciadas por Martim Lutero no movimento reformista do século XVI. Esses imigrantes ingleses, em número de 120, embarcaram numa grande nau chamada de Mayflower, ou seja, que significa a flor de maio. Eram 102 passageiros no barco, mais 25 tripulantes. E eles embarcaram na Inglaterra, somente 53 pessoas sobreviveram e chegaram do outro lado do Atlântico. Ao chegar nos Estados Unidos, os imigrantes, algum tempo depois, se reuniram para festejar a chegada e a saída e a liberdade a que achavam que tinham conseguido ao atravessar o Atlântico e chegar nos Estados Unidos. Então, na última semana, no último domingo do mês de novembro, os Estados Unidos ainda hoje celebram o chamado Dia de Ação de Graças, iniciado naquele momento. Bem, na realidade, ao chegar nos Estados Unidos, os imigrantes ingleses se depararam com outros moradores, a exemplo do Brasil, na chegada dos portugueses. Eram indígenas da América do Norte que resistiram no decorrer das décadas e dos séculos da chegada de mais imigrantes ingleses nos Estados Unidos. Então esses indígenas resistiram. Muitos, a maioria, foram mortos ou foram expulsos de suas terras. Vivendo nos Estados Unidos, os agora americanos, alguns ingleses realmente de nascimentos e outros descendentes de ingleses nascidos na América do Norte, foram viver ali e experimentaram a chamada negligência salutar. O que é isso? A negligência salutar. A Inglaterra, praticamente nos primeiros anos, não se importou muito com a presença de ingleses nos Estados Unidos. Ou seja, consentiu numa maior autonomia político, econômica e administrativa dos
imigrantes e já americanos em relação à Inglaterra, que estava envolvida em várias guerras na Europa, inclusive uma das guerras mais importantes, né, que foi a Guerra dos Sete Anos, que vai durar, aqui eu tenho a data de 1756 a 1663. Essa guerra ocorria entre a Inglaterra, a França, nós vamos ter aqui o Reino da Prússia, né, a monarquia Habsburgo e especialmente em se tratando de Estados Unidos, nós vamos ter Inglaterra e França pela posse do território americano. Embora os colonos americanos fossem e vivessem nos Estados Unidos de forma autônoma, e essas colônias americanas conseguiam se desenvolver de forma também, né, autônoma, elas se distinguiam em relação às atividades econômicas. Por exemplo, enquanto no norte havia uma policultura muito grande, e em pequenas propriedades, e destaque para as atividades comerciais, no sul proliferavam as atividades agrícolas, o plantation, e a base da mão de obra do sul dos Estados Unidos era a mão de obra negra escrava. O tempo passa, nós vamos ter aqui a Guerra dos Sete Anos, né, que vai causar um grande prejuízo para a Inglaterra, e desencadeando, portanto, a partir de aí, a Inglaterra, com os cofres vazios, vai desencadear a decisão de explorar as suas colônias, e especialmente as suas colônias inglesas na América do Norte. Em 1764 foi anunciada a Lei do Açúcar. E essa lei cobrava impostos sobre a exportação do açúcar. Em 1965, vamos ter aqui a Lei do Selo, que determinava que todos os documentos, livros, jornais que circulavam nas colônias, especialmente da América do Norte, deveriam conter o selo comprado dos ingleses. Em 1765, nós vamos ter aqui a Lei dos Alojamentos. Essa lei determinava que os colonos deveriam oferecer abrigo e alimento, né, às tropas inglesas que estivessem em seu território. 1773, a Lei do Chá. Essa lei determinava que os norte-americanos só poderiam consumir o chá inglês. E essas leis, portanto, a partir dessas leis, as colônias da América do Norte já não tinham a mesma autonomia, organizando então uma revolta. Em 1773, vai ocorrer a Festa do Chá de Boston. Nesta festa, os colonos destruíram carregamentos de chá dos navios que estavam no porto de Boston. Então, o governo inglês vai partir para a revanche e vai, então, estabelecer um conjunto de leis, o fechamento do posto de Boston e estabelecer a obrigatoriedade de os colonos de Boston, pagarem o chá que haviam destruído. Portanto, estava se gerando entre o governo inglês e os colonos americanos um grande impasse.
E em 1774, nós vamos ter a realização de um congresso na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, né? O primeiro congresso de Filadélfia, 1774. Neste congresso ficou estabelecido que os colonos redigiriam um documento em protesto às chamadas leis intoleráveis, a lei do chá, né? E aquelas outras leis que acabamos de citar. Esse documento redigido foi enviado então ao governo inglês. Contudo, o governo inglês não cedeu nada. Julho de 1776, ocorreu o segundo Congresso de Filadélfia. E neste, os colonos romperam com os ingleses, proclamando a sua independência. O primeiro presidente, portanto, foi o líder das tropas, chamado de George Washington. A Inglaterra, mais uma vez, não cedeu, dando início assim à Guerra da Independência entre as 13 colônias, com o apoio da França, inimiga da Inglaterra, então. As colônias, então, venceram em 1781, e a sua independência foi proclamada e reconhecida, portanto, no ano de 1783. Houve esse reconhecimento da independência dos Estados Unidos. Em 1787, promulgada uma Carta Constitucional, foi elaborada essa carta, e que tornava o país uma república federalista e presidencialista, com George Washington como seu primeiro presidente. O que assegurava a Constituição dos Estados Unidos? Bem, a Constituição dos Estados Unidos, né, ela tinha um teor ideológico, e que era a filosofia iluminista. Essa Constituição americana, né, a primeira que ainda está em vigor, concedia aos americanos direitos civis e a liberdade, a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nada de absolutismo. Então, os moldes, né, da política, dos rumos da política americana, são completamente das instituições políticas, diferente das instituições que ocorriam na Europa nesse momento, ou seja, o regime absolutista. Portanto, a liberdade, mas assim, a liberdade estabelecida pela Constituição americana, ela era relativa. Por quê? Porque a escravidão continuava, portanto, o escravo não era cidadão, e a lei não os alcançava. As mulheres não tinham os mesmos direitos dos homens, e os índios continuavam sendo expulsos de suas terras. Mesmo com sua independência, as colônias americanas continuaram com divergências políticas e econômicas entre si, o que gerou muitos conflitos e levaram mais adiante os Estados Unidos a uma guerra civil chamada de Guerra de Secessão. Muito obrigado e até a próxima.